em Atos, capítulo de número 15. A exposição hoje será apenas dos versos 30 até o verso de número 35. Estamos chegando ao finalzinho do capítulo de número 15, capítulo importantíssimo, como toda a Escritura, tratando sobre um tema tão fundamental para a Igreja de Cristo naqueles dias e em nossos dias. Atos 15, versos 30 a 35, diz assim a palavra: os que foram enviados desceram logo para Antioquia e, tendo reunido a comunidade, entregaram a epístola. Quando a leram, sobremaneira se alegraram pelo conforto recebido. Judas e Silas, que eram também profetas, consolaram os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram. Tendo-se demorado ali por algum tempo, os irmãos os deixaram voltar em paz aos que os enviaram. Mas pareceu bem a Silas permanecer ali. Paulo e Barnabé demoraram-se em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. Amém. Podem se sentar, irmãos. Vamos orar ao Senhor. Ó Deus, bendito, a Tua palavra está aberta e para ser exposta, pregada, mais uma vez. Peço a Ti, ó Deus, que sejas gracioso comigo e que me uses, Senhor, para a glória do Teu nome e para a edificação do Teu povo na exposição da tua palavra. Dá, meu Deus, graça para isto, dá-me, ó Senhor, temor do Senhor e que todos aqueles que aqui estão possam ser pelo Senhor edificados e salvos, ó Deus, aqueles que não conhecem a Ti. É o que pedimos a Ti, em nome do Teu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Há muitos que dirão que qualquer tipo de determinação doutrinária, qualquer tipo de prescrição doutrinária, dogmática para alguma igreja ou para alguém é algo que vai gerar algum tipo de problema ou transtorno. Há muitos que dirão que a doutrina, ela divide, que a doutrina, ela causa problema, que o determinar algo específico, à luz até mesmo da palavra, para qualquer igreja, em qualquer contexto, é algo que vai gerar frieza, tristeza, abatimento, angústia, sofrimento e divisão. Há muitos que realmente se opõem a qualquer tipo de designação ou de orientação bíblica ou doutrinária. Alguns vão dizer assim, olha, a doutrina esfria o crente. Já ouviu isso? Muitos dizem, a doutrina esfria o crente. E é interessante como muitas pessoas podem imaginar algo desta natureza. Como se a doutrina extraída da palavra do Senhor pudesse esfriar o crente. Então muitos vão olhar para o presbiteriano, que para muitos é chamado de sorveteriano, já ouviu? É porque é frio, não é? Então vai chamar de sorveteriano, é um exemplo disso, não é? De alguém que está tão apegado à doutrina que é frio. Mas como disse John MacArthur, né, um pastor batista, ele disse: a verdade da palavra, a doutrina, o ensino da verdade, ele não apaga o fogo da igreja, o fogo espiritual, o verdadeiro da igreja. Ele apaga o fogo estranho, não é? As coisas que as pessoas imaginam que são verdadeiramente espirituais, demonstrações do Espírito, quando na realidade são coisas que não estão em conformidade com a verdade do Senhor. A palavra, o evangelho, a sã doutrina nunca jamais será algo que provocará na igreja tristeza, segundo o mundo, abatimento ou divisão. Isso fica, irmãos, muito claro para nós quando nós olhamos para a Escritura Sagrada. Quando nós contemplamos aquilo que está sendo estabelecido pelo Concílio de Jerusalém. Nós temos visto já há alguns domingos como o Senhor Deus conduziu aquele concílio
e como uma decisão fundamental deveria ser ordenada e conduzida às igrejas em razão de um problema grande que estava entrando na igreja. E que problema era este? O problema eram que homens que não foram enviados pela igreja de Jerusalém foram à igreja de Antioquia e começaram a ensinar aos irmãos que eles, para que pudessem ser tidos como membros da igreja de Cristo e para que encontrassem salvação, eles precisavam, além de crer em Cristo, precisavam também ser circuncidados. Precisavam observar a lei de Moisés somada à fé em Cristo como meio para a salvação. Ou seja, eles falavam que a salvação se dá, resumidamente, pelas obras. A salvação se dá não por graça, porque tudo aquilo que é acrescido à graça já não é mais graça, é obra. E é justamente isso que eles vão começar a proclamar, isso gera uma confusão, aquilo começa a ser tratado na igreja de Antioquia, não é resolvido, é levado a um concílio superior, a um concílio maior, e então este problema ali começa a ser tratado. Vimos como isso é tratado através da deliberação de homens, servos do Senhor, enviados para lá. E naquele contexto haviam aqueles ministros, haviam presbíteros, haviam os apóstolos da Igreja de Cristo que estavam ali dedicados a tratar sobre o assunto, discutindo, conversando, cada um ordeiramente apresentando o seu ponto, considerando, e vimos como se levantou servos do Senhor como o próprio Pedro. Vai falar acerca da realidade, de que ele fora eleito, ele fora escolhido por Deus para falar acerca da salvação pela graça, mediante a fé em Cristo aos gentios. Então, logo em seguida, Barnabé, junto a Paulo, testemunha essa mesma realidade, que o Senhor salvou muitos gentios por meio do Evangelho, e eles confirmaram muitas igrejas, confirmando o que o próprio Pedro havia dito. E então, Tiago chega apresentando e confirmando o que Pedro declarou, que fora confirmado por Paulo e Barnabé à luz da Escritura. Ele vai se voltar para a palavra e vai mostrar que aquilo que estava acontecendo era algo bíblico, a salvação deveria ser estendida aos gentios e que aqueles judaizantes estavam anunciando algo contrário à verdade. E então, alguns princípios para a boa convivência entre judeus e gentios, nas ocasiões em que estivessem juntos, foi determinado para o bem daquela comunidade, visando unidade entre irmãos, e também a decisão apresentada por eles visava também a unidade da Igreja de Cristo. Unidade entre irmãos, numa boa convivência, num amor fraternal e unidade doutrinária que deveria provocar algo no coração deles. Quando nós olhamos para o texto, irmãos, então, nós veremos aqui a ocasião em que a carta, ela finalmente chega pelas mãos de Silas, a que é enviado junto a Judas, e ali eles vão ler esta carta. O texto nos diz, a partir do verso de número 30, os que foram enviados, Judas e Silas, e Barnabé e Paulo também, desceram logo para Antioquia. Antioquia é a cidade onde o problema começou a surgir. Os judaizantes desceram de Judeia, desceram de Jerusalém, sem qualquer tipo de autorização, e começaram a causar um grande problema em Antioquia da Síria. E tendo reunido a comunidade, ou seja, tendo reunida aquela igreja, entregaram a epístola, que seria esse documento que fora tratado no domingo passado, que contém todas as orientações, as descrições daquilo que fora decidido na reunião daquele concílio em Jerusalém, pelos apóstolos e presbíteros, pela liderança da Igreja de Cristo naqueles dias. E eles então descem para lá, vão comunicar, reúnem a comunidade, não sabemos se durante um dia da semana, se isso se deu num culto público, pós-culto público. O ponto é que todos aqueles que estavam envolvidos direta ou indiretamente no problema que surgiu, deveriam estar cientes daquilo que fora tratado no concílio. Então ninguém, e absolutamente ninguém, poderia ficar de fora. Então eles descem para cumprir a sua missão.
entregam então a epístola ali. Isso é fundamental, irmãos. Se o problema foi tratado, ou melhor, se o problema surgiu naquela comunidade que envolvia outras igrejas da região da Galácia, aquilo precisava chegar até eles. Não seria algo que deveria ficar apenas como algo conhecido apenas pelos presbíteros e pela liderança da igreja de Jerusalém. A igreja precisa saber, nos detalhes possíveis, aquilo que é fundamental e como aquele problema que surgiu fora resolvido e como as coisas passarão a caminhar dali para frente. Então, do mesmo modo, irmãos, nós sabemos que se dá no meio da igreja de Cristo hoje. Nós já experimentamos isto aqui. E sendo vontade do Senhor, experimentaremos não necessariamente por problemas, mas outras ocasiões em que comunicados, orientações, decisões claras de nossos concílios terão de ser lidos para a nossa igreja, sobretudo se a nossa igreja estiver envolvida com algum tipo de coisa relacionada à doutrina, a coisa essencial no meio da igreja de Deus. E isso deve ser, por nós, liderança da igreja de Deus, escolhidos pela igreja para conduzir o povo e somente estes para comunicar aquilo que é do interesse e para o conhecimento de todos aqueles que são membros da Igreja de Cristo em geral ou de uma congregação em particular. Então, foram reunidos ali para que pudessem ouvir aquilo que fora decidido. Tratava-se, então, de uma decisão que seria apresentada não por uma imposição bagunçada de um homem que imagina que tem um poder para determinar e impor algo para a igreja, mas como veremos e já tratamos, pela comunidade de homens santos que no temor do Senhor, à luz da palavra, decidem algo visando o bem da própria igreja de Cristo, não somente Antioquia, mas as demais igrejas em geral, visando o bem de cada uma delas. Essa carta então chega, na providência do Senhor, é conduzida até aquele lugar e note como se dará a resposta deles ao ouvirem a leitura desta epístola. O texto nos diz, verso 31, quando a leram, sobremaneira se alegraram pelo conforto recebido. Então note, estava escrito, leram exatamente o que fora escrito nessa ocasião. Quem leu? Provavelmente Judas, junto a Silas, enviados e eleitos pela igreja de Jerusalém. E eles, ao lerem, aqueles que ouviram abundantemente, grandemente, sobremaneira, se alegraram e foram confortados pelo que ouviram. Quando nós olhamos para isso, irmãos, isso é algo realmente muito interessante, porque eles escutam uma declaração clara acerca de uma doutrina fundamental que, sendo essa doutrina estabelecida, declarada, é uma doutrina que também traria para eles unidade, e isso tira deles, da consciência e das costas deles, um peso terrível, que a imposição indevida de outros homens que não foram enviados por ninguém, muito menos pela igreja de Jerusalém, acabou causando no meio deles. Nós vemos aqui que eles são consolados, eles são confortados, o que é algo absolutamente contrário à ideia de que antes eles estavam perturbados. Perturbados. E o que é que perturbou a alma deles? O texto nos diz, no mesmo capítulo, nos versículos anteriores, que alguns homens foram lá sem autorização, verso 24, visto sabermos que alguns que saíram dentre nós sem nenhuma autorização vos têm perturbado com palavras, transtornando a vossa alma. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, vai falar sobre algo que perturba a alma dos homens, quando ele escreve dizendo o seguinte em Atos, ou melhor, Gálatas, capítulo 1, a partir do verso 6. Ele diz, admira-me que estejais passando
tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Então, note, o que é que perturbam a igreja? O que é que perturbava aqueles irmãos? Era o falso evangelho. O que perturbava aqueles irmãos era o falso ensino. O que perturbava aqueles irmãos era a mentira. E a mentira, o falso ensino, o falso evangelho, a carga depositada sobre as costas, o tem que ser a lei mais Cristo, a observância da lei de Moisés mais Cristo, a circuncisão mais Cristo. E isso trouxe um peso terrível e uma angústia terrível ao coração daquele povo. Então note, o que é que pode causar angústia na alma das pessoas? Não é o verdadeiro ensino, não é o evangelho, não é a sã doutrina, mas sim o falso ensino, propagado por homens que não foram enviados pela igreja de Deus. É o que mais acontece por aí. De muitos que, lamentavelmente, perturbam a alma de muitos, colocando cargas e mais cargas pesadas sobre as costas de pessoas que se veem verdadeiramente angustiadas. Era o evangelho, ou melhor, a salvação por meio das obras que trouxeram a grande angústia para aqueles. Porque eles poderiam pensar, depende da minha obra, depende do que eu faça. Se depende de mim, depende do que eu faça, e eles conseguem contemplar a realidade da sua própria miséria e falha, que não conseguem de modo algum cumprir perfeitamente as exigências do Senhor, isso traz angústia para a alma. Como um falso ensino também o pode, como muitos ouvindo o arminianismo, que você pode escolher a Deus e tudo mais, e você pode perder a sua salvação e ganhar. Hoje você está salvo, amanhã não está. E quantas pessoas eu já pude ouvir de dizer, colegas meus, Rafa, como eu fico angustiado, porque se eu falhar, eu perco minha salvação. Eu tenho que fazer alguma coisa e eu me sinto bem, mas logo então eu falho e eu perco minha salvação. Como isso angustia a alma, isso perturba, isso transtorna a alma de qualquer um. Se o evangelho for distorcido e algo deve ser feito da minha parte como meio para a minha salvação, isso deixa os homens grandemente angustiados. E é exatamente isso que ali estava acontecendo. Por essa razão, estavam eles grandemente perturbados. Então a mentira, repito, o falso ensino, não a sã doutrina, é que causa problema, angústia e divisão no meio da igreja. Mas, por outro lado, a verdade de Deus sendo declarada, a doutrina da salvação pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus, esse dogma estabelecido, extraído da Escritura, essa sã doutrina é algo que não somente traz unidade para a igreja, mas é algo que consola o coração. O texto nos diz, no verso de número 31, quando a leram, sobremaneira se alegraram pelo conforto recebido. Ouvir sobre as doutrinas da graça, ouvir que não é algo que depende de nós, mas de Deus, ouvir que é somente e única e exclusivamente por meio de Cristo que nós encontramos salvação, deve ser algo que deve encher o nosso coração, irmãos, de grande alegria e deve trazer consolo, conforto, paz abundante para a nossa própria alma. O Evangelho ser proclamado, o Evangelho ser anunciado, decisões serem entregues. Então note como eles vão receber aquilo ali. A decisão doutrinária, prática também para a igreja, é recebida com alegria e com conforto, não de qualquer modo, como alguns poderiam imaginar. Eles acham aquela decisão razoável. Aquilo foi realmente importante para a igreja de Deus, a igreja de Cristo, naquele contexto.
Mas é triste, irmãos, vermos como muitas vezes acontece o contrário. Mas veja, até os nossos padrões falam acerca dessa realidade. Nós vimos que compete aos sínodos e concílios, compete decidir ministerialmente controvérsias quanto à fé e casos de consciência, determinar regras e disposições para a melhor direção do culto público de Deus e governo de sua igreja, receber queixas em casos de má administração e autoritativamente decidi-las, os seus decretos e decisões sendo consoantes com a palavra de Deus, que é justamente o que aconteceu lá. A decisão não foi uma imposição arbitrária de um apóstolo, mas foi a decisão em comum acordo pelo Espírito, à luz da palavra, sobretudo. E é exatamente o que acontece no concílio, é o que nossos padrões, então, prescrevem, os seus decretos e decisões, sendo consoantes com a palavra de Deus, devem ser recebidos. Como? Com reverência e submissão. Eles recebem com alegria e conforto. Eles recebem certamente reverentemente e recebem com grande submissão. E diz o padrão no capítulo 31 da Confissão de Fé de Westminster, segunda seção, é o que estou lendo. Não só pelo seu acordo com a palavra, mas também pela autoridade pela qual são feitos, visto que essa autoridade é uma ordenação de Deus designada para isso em sua palavra. A autoridade dos concílios é uma autoridade relativa ou derivada da Escritura, uma autoridade relativa ou derivada do próprio Cristo, que é o cabeça da sua igreja. Quando isso está em conformidade, quando os homens se ajuntam em torno da palavra, em submissão ao cabeça da igreja, Cristo, e atentam para a sua verdade como posta na Escritura, nós não podemos nos opor a esse tipo de decisão. Só faremos oposição a alguma decisão que vier de qualquer concílio que não encontre prescrição bíblica. Se não houver nem princípios extraídos da Escritura, se não houver, se só são achismos, imposições indevidas por parte de homens que não encontram base escriturística, cabe a nós obedecer a Deus e não a homens. Contudo, irmãos, quando aquilo que vier dos concílios até nós, que está em conformidade com a verdade de Deus, nós devemos nos alegrar, devemos ser confortados, devemos ser consolados com as decisões que vêm. E veja, foi uma decisão que está arraigada na Escritura e é profundamente doutrinária. E visa a unidade do povo do Senhor. E veremos como isso não somente trará unidade, mas isso trará também avanço do reino. E nós temos, irmãos, na nossa denominação como presbiterianos, algo que não divide, mas que fora escrito, baseado na palavra, para a unidade da Igreja de Deus, no que diz respeito à fé e prática. Nós temos a Escritura como a nossa única regra de fé e de prática, e temos os nossos padrões doutrinários como fiel exposição ou interpretação da Escritura Sagrada. Apresenta de modo bíblico, arraigado, encharcado pela Escritura, o que a verdade de Deus diz. Confissão de Fé de Westminster, Catecismo Maior e Breve Catecismo, que foram escritos no temor do Senhor, para que a Igreja de Cristo tenha unidade, não para que seja dividida. Nós vimos aqui, o que causou perturbação e angústia e o que divide a igreja é o falso ensino, não a ortodoxia, não o verdadeiro ensino. Se nossas igrejas, irmãos, atentassem para a palavra do Senhor, se nossas igrejas atentassem fielmente aquilo que um dia subscrevemos, haveria unidade na fé e na prática entre essa nossa congregação e as demais igrejas espalhadas pelo Brasil, sobretudo as igrejas presbiterianas.
Um pastor presbiteriano conseguiria sair desta congregação e ir para outra sem qualquer tipo de dificuldade, porque há uma base escriturística e há uma sã doutrina que é ensinada para a unidade. A prática seria conforme, a pregação seria conforme, não existiria bagunça, divisão, qualquer tipo de problema. Mas, lamentavelmente, muitas vezes, não poucas, não é assim que as coisas funcionam. Por causa da corrupção, do desvio, da falsidade, da mentira, a angústia, sofrimento, dor, divisão e problemas. Mas não for assim naquela ocasião, no contexto da deliberação do concílio da Igreja de Jerusalém. A decisão fora recebida com grande alegria, como nós devemos sempre nos alegrar quando ouvimos a declaração bíblica e quando ouvimos a declaração de que fomos salvos pela graça, como também os demais. Isso deve, irmão, encher a tua alma de grande conforto e de abundante alegria no Senhor. No Senhor Deus que te salvou, no Senhor Deus que nos salvou única e exclusivamente por meio de Cristo, manifestando assim o seu amor e a sua abundante graça por nós, pecadores. Então, o texto nos diz, quando leram, sobremaneira se alegraram pelo conforto recebido por meio da leitura daquela epístola, daquela decisão. E então, o verso de número 32 nos diz, Judas e Silas, aqueles homens que foram enviados pelo concílio de Jerusalém, que eram também profetas, consolaram os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram. É interessante isso aqui. Eles agora não foram enviados apenas com o intuito de ler. Li, vou embora. Não. Eles ficaram. E o intuito era confirmar aquilo que fora lido através de outras explicações, através de outras orientações, através de um ensino claro acerca daquelas verdades que foram tratadas e escritas nesta epístola. Eles deveriam ler, eles deveriam explicar, eles deveriam orientar a igreja naquele momento. E note que interessante que o ensino da parte de Judas e Silas consolou os irmãos. Eles foram consolados com o ensino da verdade de Deus. Como a palavra de Deus, então, ela é útil para que os homens possam encontrar consolo. Certamente muitos ali, enfrentando angústias as mais diversas, ainda talvez abatidos com o problema que fora promovido ali no meio da sua congregação, mas ainda assim, aqueles homens com um tato pastoral consolam cada um deles à luz, certamente, da verdade do nosso Senhor. E eles fizeram isto, irmãos, como homens que foram enviados, não foram de livre e espontânea vontade, simplesmente, porque deu a vontade neles, eles foram como os falsos mestres. E note, eles podiam fazer isto. Eles podiam ensinar a igreja. Eles podiam consolar a igreja. Eles podiam confortar a igreja. E por que eles podiam? Porque o texto nos diz claramente que esses homens, Judas e Silas, eram profetas. Então, alguém poderia pensar aqui, olha aqui. Algum irmão de outra denominação poderia olhar e dizer, olha aqui, vocês presbiterianos ficam dizendo que não há profetas, mas olha lá no Novo Testamento, profeta. E então você pergunta para ele, mas meu irmão, me diga então, o que é que um profeta faz? Qual o papel do profeta? E o que é mais comum imaginado pelos homens em outras denominações, e muitas vezes em nossas próprias denominações confusos, estão muitos, é que o profeta é aquele que prediz o futuro. O profeta é aquele que vai falar para você, dizer assim, Joel, amanhã vai acontecer na tua vida isso aqui, espera. E então o cara fica, meu amigo, amanhã vai acontecer isso. Ele espera algum tipo de palavra sendo dita a ele. Olha, você está enfrentando um problema, mas amanhã vai acontecer isso. Em determinado momento, isso vai acontecer e você vai receber esse livramento, então você vai ter vitória. Geralmente é muito positivo, né? Então, as pessoas imaginam que o profeta é aquele que prediz algo sobre o futuro. Só que quando nós olhamos para a Escritura Sagrada, nós encontramos algum tipo de declaração com respeito ao futuro nas declarações proféticas. Contudo,
o papel do profeta no Antigo Testamento, como também no Novo Testamento, nunca foi ficar predizendo coisas concernentes ao futuro. Se você lê os livros proféticos, vocês verão que a maioria esmagadora das declarações proféticas eram revelações da vontade de Deus, baseadas na sua verdade, ou seja, no Pentateuco, na lei do Senhor, e declarações de advertências para o povo do Senhor naqueles dias, dizendo, olha, se vocês se desviarem disso, se vocês seguirem falsos deuses, se vocês fizerem isso ou aquilo, sobre vocês cairá isso. Mas se vocês atentarem para a verdade do Senhor, andarem nas suas veredas, vocês experimentarão isso. Então, haviam previsões baseadas na verdade, que diriam, se vocês se desviarem, serão punidos, a maldição haverá de cair sobre vocês, mas se andarem no temor do Senhor, serão grandemente abençoados pelo Deus do pacto. Então eram exortações para o presente, consolo para o presente, orientações para o presente, baseados na verdade de Deus. Então eles eram como que pregadores do Evangelho, que não falavam qualquer coisa à parte da revelação anterior de Deus. Acrescentavam palavras, mas não mudavam a essência da verdade do Senhor. Eu recomendo um livro que trata sobre isso, O Cristo dos Profetas. Um livro de uns 500, 600 páginas, eu acho, do pastor Palmer Robertson, presbiteriano muito conhecido. Ele trata sobre essa realidade de modo muito profundo. Então, o papel do profeta, ainda que as pessoas imaginem que é predizer o futuro, na realidade é advertir a igreja no presente. E naqueles dias do Antigo Testamento havia, sim, uma implicação que ultrapassava também a realidade daqueles dias. Como a profecia, como Isaías 53, que fala sobre o servo sofredor, que falava acerca do Messias, o nosso Salvador, Cristo Jesus. Quando nós olhamos, então, para o Novo Testamento, nós encontramos também homens sendo chamados de profetas. Mas o que esses homens fazem? Eles predizem coisas relacionadas ao futuro? Eles ficam tentando adivinhar o que vai acontecer na tua vida amanhã? Não, irmãos. De modo nenhum. Não é isso que acontece. A palavra de Deus nos diz, em 1 aos Coríntios, capítulo 14, o seguinte. Olha lá. 1 aos Coríntios, capítulo 14, versículo de número 3. 1 Coríntios, capítulo 14, verso 3, diz assim, falando sobre o dom de profecia, que é superior ao dom de línguas, ele diz assim, mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. O que é que ele faz? Ele vai edificar, ele vai exortar e ele vai consolar. Olha só, que coisa impressionante. Esse é o papel do profeta. O profeta é aquele que anuncia a palavra de Deus. Por essa razão, muitos vão dizer que o pregador da palavra, ele é um profeta. Não necessariamente como fora Isaías, Jeremias, Abacuque, Amós e outros, mas aquele que, à luz da verdade, falará sobre coisas que haverão de acontecer no futuro, baseados na verdade do próprio Deus. E anunciando, e exortando e consolando a igreja de Deus por meio da sua palavra. Por essa razão, os puritanos, como William Perkins, ele vai escrever um livro chamado A Arte de Profetizar. E se alguém for tentar olhar esse livro aí nas bancas de livrarias, se for alguém ligar a outros tipos de igreja que acredita em algum tipo de profecia extraordinária, ele vai pensar assim, olha só, agora eu vou aprender como é que profetiza, mas na realidade ele está ensinando como interpretar a Escritura, como pregar a Escritura e como aplicar a Escritura. Primeiro manual homilético, primeiro manual de pregação escrito pelos protestantes. William Perkins, o pai do puritanismo inglês. Então, perceba como essa realidade é algo que o que acontece, o que é descrito em 1 Coríntios capítulo 14, verso 3, é feito aqui por estes homens. Eles vão ensinar a verdade do Senhor como servos de Deus, chamados por Ele naquele local e naqueles dias com autoridade para ensinar. E entre edificação e conforto, eles aqui estão consolando aqueles irmãos através das suas palavras. Como, irmãos, é apropriado
a todos aqueles que foram chamados, sobretudo, para o ministério da palavra, fazerem exatamente isto, à luz da verdade de Deus, procurar consolar a igreja com o evangelho, com a palavra ensinada. Então note como a palavra ela tem esse efeito, ela pode consolar as almas dos homens. Mas lamentavelmente não é isso que as pessoas querem. Não é isso que os homens querem. Quando você se depara com alguém enfrentando os mais diversos problemas, e eles fazem parte de igrejas que não se fundamentam na palavra, se você procurar orientá-los e dizer, olha, o remédio é o evangelho, o remédio é a palavra para a tua angústia, o teu temor, o teu peso na consciência, toda a tribulação e problema que você está enfrentando aí na sua própria alma, é a palavra. Essas pessoas vão achar estranho isso. Porque eles esperam com grande expectativa algum ato extraordinário da sua parte. Quando na realidade as coisas se dão de modo tão simples. Pela palavra do Senhor, que nos consola de fato a nossa alma aflita. Em toda ocasião, irmãos. Em todo momento. É a palavra de Deus. Por essa razão nós somos chamados a sermos homens da palavra. Que procuram em tempo e fora de tempo falar isto aos homens e apresentar este remédio glorioso, apresentando sobretudo Cristo por meio da sua palavra. Há pouco tempo eu tive de lidar com algo assim. Apresentei uma orientação e algum tipo de, olha, o remédio está aqui. Vamos ler a palavra, vamos sentar, vamos conversar, vamos procurar em torno da verdade de Deus acalmar uma alma angustiada. Mas me parece que estavam esperando com expectativa algo além da palavra. E eu acho que não consideraram como algo apropriado, não. Se debruçar em torno da palavra para encontrar algum tipo de consolo para uma alma aflita. Mas nós que conhecemos essa realidade, devemos então nunca jamais desprezar a palavra do nosso Deus que serve para o nosso consolo. E que você nunca perca de vista essa realidade. Apegue-se à palavra do Senhor, lida, meditada e, sobretudo, ensinada. Aproveite com toda a diligência todas as ocasiões oportunas que teu Deus, em sua providência, te conceder para você ouvir a palavra de Deus ser ensinada. Ela é o remédio para as nossas enfermidades. Mas note, irmãos, eles não somente estavam ali confortando os irmãos através do ensino, de explicações, mas note, eles também estavam com muitos conselhos. Veja, consolaram os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram. Então note que a palavra de Deus estava sendo usada numa espécie de conselho a eles. Todo aconselhamento está arraigado na verdade de Deus, na Escritura, e todo aconselhamento tem ensino. Assim como todo ensino tem algum tipo de aconselhamento ou orientação prática. Aqueles homens, então, aconselham aqueles irmãos e eles são confortados por um conselho mútuo, mas agora vindo da parte de irmãos piedosos, que não somente aconselham eles à luz da verdade, mas, através dos conselhos, eles também são fortalecidos. Eles são, em outras palavras, confirmados na fé. Que é uma tradução possível, né? Eles foram, então, fortalecidos ou eles foram confirmados. Por meio, então, dessa orientação pastoral desses servos do Senhor naquele contexto. Então, note como não somente a ideia de um ensino em geral para a igreja console e alegra a igreja, mas esse tipo de conselho mais próximo àqueles irmãos é algo que vai servir para que eles sejam fortalecidos. Isso tem implicações várias, irmãos, no que diz respeito ao papel da igreja em geral e do ministro em particular. Como a palavra do Senhor, que é o próprio Cristo falando, este Cristo que, como diz Isaías, ele é o conselheiro. Não é o Senhor? Isaías capítulo 9, né? Verso 6, salvo engano, diz o profeta exatamente assim. Isaías capítulo de número 9, salvo engano, verso 6, é isso mesmo. Porque um menino nos nasceu,
Cristo, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro. Por meio da palavra ensinada, aconselhada, por meio da orientação, é o próprio maravilhoso conselheiro que edifica, orienta, edifica, confirma, fortalece a própria igreja do Senhor. E nós nos voltamos exatamente a essa palavra, como esses servos o fizeram, para aconselhar os irmãos. Como nos ensina a palavra do Senhor em Colossenses capítulo 3, verso de número 16. Quando ele nos diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria. Então trata-se de uma responsabilidade do ministro em particular e trata-se de um dever da igreja de Cristo em geral. A palavra que habita em nós, e essa palavra é usada para que possamos mutuamente aconselhar uns aos outros, tendo língua de erudito, lábios de erudito, como diz o profeta Isaías noutra ocasião, que sirva para consolar, confortar, edificar aqueles nossos irmãos em Cristo que conosco caminham para a glória celestial. Esses homens estavam preocupados verdadeiramente com a alma da igreja de Antioquia e eles não podiam deixar de instruir publicamente e de aconselhar aqueles que ali estavam com a verdade de Deus, com a própria Escritura Sagrada, que é o meio indispensável para isso. A palavra de Deus é esta que, como diz o apóstolo Paulo em Timóteo, 2 Timóteo, capítulo de número 3, verso de número 16, ele nos diz, essa escritura que é suficiente, nos diz toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. E é esta palavra que nós nos apegamos, como esses servos do Senhor, profetas, ministros de Deus, estavam fazendo ali, naquela ocasião oportuna. De uma igreja que se viu em grande angústia e problema em razão do falso ensino que adentrou aquele lugar. Conselhos, fortalecimento. É assim, irmãos, que nós somos fortalecidos. É assim que a igreja de Cristo permanece firme. É assim que a igreja de Cristo segue em frente. Em meio a todos os tormentos, em meio a toda a inimizade, em meio a todo o problema, em meio a qualquer circunstância, em meio ao falso ensino adentrando, em meio a tudo, é justamente por meio da palavra que nós podemos seguir em frente fortalecidos no Senhor para seguir fazendo a sua obra. E a palavra do nosso Deus nunca jamais pode ser desprezada em ocasião alguma. Se nós queremos unidade na igreja, edificação, alegria, consolo, conforto, fortalecimento, confirmação, estaremos unidos em torno da verdade de Deus que unifica a igreja de Deus. É isso que acontece aqui, por meio de uma decisão do concílio. Então o versículo nos diz o seguinte, em seguida, versículo de número 33. Tendo-se demorado ali por algum tempo, os irmãos os deixaram voltar em paz aos que os enviaram. Então, aqui está falando sobre eles que passaram um tempo junto àqueles irmãos naquela igreja, por algum tempo, e os irmãos, então, da igreja de Antioquia, deixaram que eles voltassem para onde? Para Jerusalém, em paz. Eles foram enviados de Jerusalém. Então, eles foram em paz. Certamente, irmãos, em paz no coração, pela trabalho que fora feito naquela comunidade, naquela igreja, o evangelho que fora apresentado, a confirmação da doutrina, o consolo, orientação e confirmação para a unidade da igreja, unidade na convivência, unidade na prática e fé e doutrina daquela igreja, mas também eles voltaram em paz, como que abençoados, despedidos alegremente pelaquela igreja. Eles retornam então para o lugar de onde foram enviados, com grande alegria, grande paz e grande consolo no coração, como que tendo feito um trabalho que agora então a obra foi concluída. Fizemos então o que deveríamos ter feito. Contudo, foram 2 para Antioquia, Judas e Silas,
mas um deles decide ficar. O versículo de número 34 nos diz: mas pareceu bem a Silas permanecer ali. Ignore esses colchetes aí. Mas pareceu bem a Silas permanecer ali. Ele permaneceu naquele lugar. A ideia aqui, irmãos, é que ele vai sair dali, ele vai a Jerusalém, ele retorna posteriormente para, junto ao apóstolo Paulo, seguir em frente na segunda viagem missionária. Quando nós olhamos mais à frente, no versículo de número 40, a palavra nos diz assim: mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Então ele vai, há certamente um espaço de tempo, havia uma distância significativa de Antioquia até Jerusalém, ele vai até lá, ele retorna para então seguir em frente no trabalho de anúncio da palavra de Deus entre outros povos, anunciando então o Evangelho de Cristo. Veremos mais à frente como isso se dará à medida que formos caminhando pelo livro de Atos. Então Silas deseja permanecer seguindo, fazendo a obra e posteriormente está junto a Paulo, seguindo, anunciando o Evangelho de Deus. Mas é interessante também ainda vermos verso 35. O que Paulo e Barnabé estavam fazendo ali. A palavra nos diz que Paulo e Barnabé demoraram-se ainda em Antioquia. Então eles não foram logo embora, mesmo tendo a decisão sido recebida e as coisas tendo se apaziguado ali. Não, de forma nenhuma. Eles demoram ali fazendo o quê? Fazendo exatamente aquilo que eles estavam fazendo antes de o problema começar a surgir dentro da igreja. O que eles estavam fazendo o tempo inteiro? Anunciando a palavra. Eles estavam continuamente proclamando o Evangelho em tempo e fora de tempo, o tempo inteiro. Então eles estavam ali ensinando, mais uma vez, a palavra e pregando. E o texto nos diz: com muitos outros. Esse aposto aí, e pregando com muitos outros, está declarando o fato de que na igreja de Antioquia haviam outros pregadores da palavra. Era uma igreja nova, mas que estava crescendo muito, e uma igreja abastada, não somente financeiramente, mas cheia de homens servos do Senhor que proclamavam a palavra do Senhor. Note como a igreja de Deus, a igreja de Cristo, ela estava contínua e ordinariamente sendo alimentada pela verdade de Deus. Então eles estavam anunciando a palavra. Aqui não é usada a palavra que está ligada à pregação autoritativa do Evangelho, é a ideia de anúncio dessa palavra. Essa palavra, então, que deveria ser proclamada por servos do Senhor, enviados pela igreja para a edificação do seu povo. E então, depois de um tempo, veremos que eles vão embora, mas ali é deixada uma igreja com uma liderança e com homens aptos para conduzir aquela igreja por meio da palavra. A palavra de Deus é anunciada. E notamos, irmãos, como isso aqui é indispensável, mais uma vez confirmando o fato de que aqueles que foram chamados por Deus, a igreja de Deus, ela deve ter no seu meio como algo indispensável e é inegociável a palavra do próprio Senhor, que não deve ser pregada de qualquer jeito, que não deve ser recebida de qualquer jeito, mas deve ser recebida de modo apropriado. Então, como essa palavra ela deve ser pregada? Como o Evangelho de Deus, ela deve ser proclamado por todos aqueles que para isto foram chamados. A pergunta do Catecismo Maior, de número 59, nos ensina isso. Nós vimos aqui. Nos diz assim o nosso padrão doutrinário. Pergunta de número 159. Quanto àqueles que pregam o Evangelho, tendo sido para isso chamados, como devem anunciar a palavra do Senhor? Então a palavra nos diz, ou melhor, o nosso catecismo, baseado na verdade de Deus. Aqueles que são chamados a trabalhar no ministério da palavra devem pregar a sã doutrina. A verdade de Deus, a sua doutrina. Como? Diligentemente. Em que ocasião?
De vez em quando? Não. Em tempo e fora de tempo. A sã doutrina, então aqueles que não pregam a sã doutrina não estão em conformidade com a vontade de Deus para as suas vidas. Aqueles que preguiçosamente não se dedicam para, em tempo e fora de tempo, pregar a palavra, estão falhando no dever que é fundamental para a edificação e o crescimento da igreja de Cristo, como muitos pastores por aí, viu? Que não querem pregar a palavra, não. Fazem uma escala durante a semana, botam todo tipo de pessoa para pregar e querem então pregar 1 a 2 vezes na semana, 3, dar uma aula ali. Não. Isso é estranho. Quando um homem é chamado para o ministério da palavra e ele deseja fugir do púlpito para não proclamar este evangelho, ele não está em conformidade com a vontade de Deus para aqueles que foram chamados para o ministério. Já vi vários irmãos, pastores presbiterianos, que deveriam estar se esforçando o máximo possível para estar domingo após domingo nos seus púlpitos, proclamando a palavra do Senhor. Devemos fazer isto diligentemente, em tempo e fora de tempo, em toda ocasião oportuna que o nosso Deus nos conceder a oportunidade. Mas não somente isso, devem fazer isto em tempo e fora de tempo, claramente. De um modo que a igreja e aqueles que escutam a palavra possam compreender esta verdade. Possam compreender, não palavras que obscureçam a verdade, mas palavras que possam fazer com que entendam o que é dito. O irmão mais simples na igreja consiga compreender, como também aquele mais instruído no meio da igreja. Não em palavras persuasivas de humana sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Então, não é uma pregação como alguém que está pregando, um morto pregando para outras pessoas que estão aqui apenas ouvindo e que não precisam ser despertadas. É a pregação que deve vir de um homem vivo, proclamando um evangelho vivo, para que as pessoas acordem aqui, agora, ouvindo a proclamação deste evangelho, para que sejam despertados nesta vida para a realidade da glória do evangelho e da condenação do juízo, para que não sejam despertados lá no inferno, mas sejam aqui despertados por meio da proclamação da palavra. Então a palavra é proclamada com poder, é no poder do Espírito de Deus, com ousadia e intrepidez que vem do próprio Espírito de Deus. Como a palavra do Senhor nos chama a ousadamente anunciar a verdade do Senhor. Fielmente também, tornando conhecido todo o conselho de Deus. Não é tentando negociar a verdade, pregando apenas aquilo que é conveniente, pregando aquilo que é confortável, pregando aquilo que não vai incomodar, pregando aquilo que vai trazer coceira ao ouvido dos homens, falando aquilo que é simplesmente agradável aos homens, tentando selecionar porções para fugir de temas espinhosos. Não! Somos chamados a sermos fiéis ao Senhor. E então, fazendo isso, proclamando como Paulo, lá em Atos capítulo 20, todo o conselho do nosso Deus, sabiamente, adaptando-se às necessidades e às capacidades dos ouvintes, como mencionei, a cada um, de crianças, adolescentes, jovens, pessoas mais instruídas e menos instruídas. Somos chamados a, deste modo, proclamar com palavras que as pessoas possam entender a verdade do Senhor zelosamente, com amor fervoroso para com Deus. Então, primeiramente, a nossa pregação revelará um amor zeloso, fervoroso para com o Senhor, o Deus da igreja, o nosso Deus, mas também um amor, não somente por Deus, mas também para com as almas de seu povo, para com a igreja do Senhor. Uma pregação de homem que realmente teme a Deus. Se ele teme a Deus e ama a Deus, ele vai amar a igreja e vai proclamar zelosamente a verdade do Senhor para as almas do povo de Deus. Para as almas de todos aqueles que foram compradas pelo sangue de Cristo. Como diz o apóstolo em Atos capítulo 20, verso número 28.
Mas não somente isso, sinceramente, tendo por alvo a sua própria glória. Não. Tendo por alvo a glória de Deus e procurando, por meio da palavra, converter, edificar e salvar almas. Procurando converter, edificar e salvar almas. Isso é o dever de todos aqueles que proclamam a palavra e que o fazem como aqueles homens, Paulo e Barnabé, estavam dedicados a fazer, independentemente do lugar que o Senhor os colocasse. Mas há um dever seu, irmão, também, não somente daquele que proclama a palavra. Aqueles que estavam lá receberam a palavra do Senhor, a instrução com alegria, com consolo, foram confirmados, e há um dever nosso, de todos nós que, quando sentamos para ouvir a palavra, o que é um grande privilégio. Quando a pergunta de número 60 nos diz: o que exige, ou o que é exigido dos que ouvem a palavra pregada? E aqui está o seu dever. Exige-se dos que ouvem a palavra pregada, que atendam a ela com diligência, que atendam a ela com preparação e oração, que comparem com as Escrituras aquilo que ouvem. Comparem com o quê? Com a Escritura. Na ocasião em que a palavra de Deus está sendo proclamada, eu vou me utilizar da palavra de Deus como os bereanos para ver se aquilo que está sendo dito é a vontade do Senhor. Não vou utilizar outros meios. Eu vou utilizar a palavra de Deus. Eu vou conferir se aquilo se adequa à palavra do Senhor. Não a qualquer outra coisa. Não a qualquer preferência minha. Não a preferência de algum teólogo em particular. Não ao escrito particular de alguém. Não é ocasião adequada. A ocasião adequada e a minha postura adequada, na ocasião que a palavra do Senhor está sendo proclamada, é somente ouvir com diligência e prontidão e atentar à verdade do Senhor para ver se esta verdade está em conformidade com a palavra com a palavra sendo examinada, para ver se o que eu tenho proclamado aqui do púlpito é verdade de Deus e não invenção de homens. É assim que o Senhor Deus nos chama a ouvirmos a palavra do Senhor, que comparem com as Escrituras aquilo que ouvem. E também que recebam a verdade com fé, se é verdade de Deus, confirmada pela Escritura. Recebam a verdade com fé, com amor, com mansidão, com prontidão de espírito, como a palavra de Deus. Quando a palavra do nosso Senhor ela é proclamada fielmente, nós entendemos que é a Vox Dei, é o próprio Deus falando aos nossos corações, por meio dos ministros do seu Evangelho. Então, recebemos com prontidão de espírito como a palavra de Deus. Então, passemos a meditar nela, na palavra, na pregação, conversar a respeito uns com os outros, e que escondamos em nossos corações a palavra proclamada. E então, uma vez escondida em nosso coração, isso deve produzir frutos, e produzam os frutos devidos no seu procedimento. Então aqui, irmãos, é ocasião de ouvirmos a pregação da palavra. E devemos fazer isto. Confira posteriormente. Leia estas perguntas, analisem os textos, estudem, pensem e vejam como é profundamente bíblico, tanto o meu dever como pregador, quanto o dever de cada um de vocês em ouvir esta palavra de Deus ser proclamada. Como você tem ouvido a pregação da palavra? Como você tem reagido à proclamação do Evangelho? Como você tem ouvido? O Senhor nos chama, irmãos, a nos conformarmos à sua vontade. Tanto eu como pastor, tanto a Igreja de Cristo como ouvinte, a se conformar à vontade do Senhor, que o proclame esta verdade fielmente e que todos nós possamos estar prontos para ouvir a palavra do Senhor com alegria e dispostos a viver segundo ela. É assim que a Igreja de Cristo sempre foi edificada, em torno da palavra, e os servos do Senhor estavam plenamente persuadidos disto. Eles estavam convictos de que ao anunciar esta palavra
e anunciar este evangelho, Cristo haveria de ser, então, exaltado. Aqueles que estariam perdidos no meio deles, aqueles que estavam perdidos nos lugares por onde eles caminhassem, haveriam de ser impactados com a glória do evangelho de Cristo e haveriam de encontrar em Cristo salvação. Porque é por meio do evangelho, poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É por meio deste evangelho que você que não conhece a Cristo pode conhecer a Cristo. É por essa razão que vocês precisam ser expostos ao evangelho continuamente, todos nós. Vocês pequeninos, crianças, vocês adolescentes, vocês jovens, adultos, velhos, não importa qual seja a sua idade, classe social, cor da pele, não importa quem você seja, todos nós carecemos de Cristo, os crentes para edificação contínua no caminho do Senhor. Para os que não conhecem a Deus, o Evangelho é anunciado para a salvação. E tanto a salvação é por graça de Deus, como o continuar nos caminhos deste Deus, por meio da palavra, é também manifestação da graça de Deus do início ao fim. Que você que não conhece a Cristo, se apegue a Cristo hoje. Hoje. Renda-se a Ele. Volte-se para Ele. Creia em Cristo, que é o próprio Evangelho, e encontrarás nele plena, alegre e abundante salvação. E todos nós, todos que conhecemos a Cristo, apeguemo-nos com diligente alegria a sua verdade proclamada e ensinada e vivamos em conformidade com ela, para a glória de Deus, para a edificação do seu povo e para o avanço do reino de Cristo neste mundo. Amém. Vamos orar, irmãos, ao nosso Deus. Senhor Deus bendito, louvamos a Ti pela Tua palavra proclamada, pela graça de podermos ouvir a Tua verdade, a Tua palavra ser explicada, ensinada, aplicada a nós. Ó Deus, dá-me a graça de ser fiel na pregação da Tua palavra. Dá-me a graça de proclamar o Teu Evangelho, em tempo e fora de tempo, diligentemente, fielmente, zelosamente, sinceramente, para edificação, para a salvação, para o consolo, para o conforto, para a confirmação do Teu povo. Concede, ó Deus, à Tua igreja a graça de atentarem para a Tua palavra com temor, que escutemos o Teu Evangelho ser anunciado, as Tuas verdades serem proclamadas, e se são a Tua verdade mesmo, em conformidade com a Tua verdade, a Tua palavra, ó Deus, dá-nos a graça de nos sujeitarmos a Ti, ao Senhor, e ajuda-nos, Pai, a vivermos segundo a Tua verdade proclamada. Também, ó Deus, compadece-te daqueles que não conhecem a Ti, os perdidos. Salva-os por meio do Teu Evangelho, como nos salvaste. Revela Cristo para a salvação deles, ó Deus. É o que Te pedimos, em nome do Teu Filho, Senhor Jesus Cristo. Amém.